Bom dia. Bom dia. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 27. Quem não tem Bíblia ajuda quem tem Bíblia ajuda quem não tem Bíblia. Tem aqui crianças que não têm Bíblia. Então, se puder a Bíblia lá no fundo, é Mateus 27, versículo 51. Desculpa, versículo 50. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Versículo 54. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus, viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Uma das coisas mais maravilhosas do Evangelho é exatamente esse momento. O momento em que Deus, através de Cristo Jesus e do sacrifício que Ele fez na cruz, quando Ele morre na cruz do Calvário, a primeira coisa que acontece de forma sobrenatural no mundo é o quê? O véu do templo rasga-se de alto a baixo, a terra treme e nós, isso simboliza o quê? Que nós agora temos livre acesso a Deus. Amém? Amém. Isaías capítulo 6 traz um pouquinho. Isaías 6. Isaías teve uma visão do templo e diz assim: no ano em que o rei Uzias, uma visão dos céus, né? O ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Quantos conseguem ver a glória de Deus na terra? Amém? Deus se manifesta através da sua criação. E se no céu acontece isso, nós podemos aqui na terra também celebrar esse Deus da mesma maneira. Amém? Amém. Nós vamos tentar aqui fazer um coro. É simples, a letra é santo, santo, santo. Os homens vão fazer a base comigo. Santo, santo, santo. Homens. Santo, 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 santo. Contralto. Contralto fala bem. Os homens são de contralto. Quantos que ok? Homens, contralto. Homens, contralto. Vamos lá. Santo, Santo, Santo.
está no céu nesse momento, com os anjos a cantar ao nosso Senhor, ao nosso Deus, assentado no trono à direita do Pai. E esse tem que ser também o nosso louvor. Amém? Amém. Por isso toda a honra e toda a glória nós vamos dar ao nosso Deus essa manhã. O reino de Deus está aqui. Deus veio, através de Jesus, para instaurar e instituir o seu reino nesta terra. Amém? Você faz parte desse reino, assim como eu e dessa comunidade. Deus quer reinar entre nós, para que toda a honra e toda a glória seja devolvida a esse Deus que criou todas as coisas. Vamos orar? Te louvamos, Pai. Te agradecemos por essa manhã, te agradecemos por esse dia e te louvamos porque o seu reino é chegado a nós. Pedimos, ó Pai, como na oração que o Senhor nos ensinou, venha, Deus, o teu reino e faça, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu, nas nossas vidas, ó Pai. Que o teu reino possa ser propagado e proclamado por nós aqui. E que o seu amor, ó Deus, possa invadir as nossas vidas e invadir a vida daqueles que estão a nosso redor, pela influência que é do teu Espírito, Pai. Que o seu reino possa ser manifesto através de nós, que nós possamos ser proclamadores deste reino.
para a honra, glória, somente pelo nome poderoso de Jesus Cristo. Nós oramos nessa manhã. Amém e amém. Ora, bom dia, irmãos. Bom dia. Mais um domingo cá estamos, graças a Deus. Tem sido uma bênção. Mais uma vez o Senhor me encarregou de trazermos a mensagem. E eu posso-vos garantir que eu gosto de trazer-vos a mensagem, mas estes dois próximos capítulos que me encarregaram, obrigado por quem me encarregou as mensagens, são capítulos que eu tenho alguma dificuldade. É isso, mas vamos na fé do Senhor e se o Senhor me quis a mim, então que assim seja. Desde já agradecemos pelas orações pela nossa família. Tem sido uma semana de desafios, ou seja, mais um desafio para a nossa família, mas sou honesta, estou com um bocadinho de receio, mas na fé que o Senhor está no controle, o Senhor é o Senhor e dele nada falha, está tudo no controle. Mas agradecer pelas orações e pedir-vos continuar pela nossa família. Então, hoje, o Senhor encarregou-me trazer a mensagem, vamos dar continuidade ao nosso estudo na carta 1 a Timóteo. Ou seja, esta carta de 1 a Timóteo, vamos abrir em 1 Timóteo capítulo 4. Agora, quem já não encontrou, diga amém, eu digo misericórdia, porque ainda não encontrei. Agora sim, amém. A primeira carta a Timóteo, nós quando olhamos, é uma carta escrita por Paulo, nós quando olhamos para as cartas escritas por Paulo, como já falamos várias vezes, normalmente são cartas dirigidas às igrejas, ou seja, dirigidas às igrejas ou porque têm algum problema, ou seja, cartas de, por exemplo, aos Romanos, carta a falar do Evangelho, aliás, nós estamos a fazer o estudo de Romanos, cartas como Romanos, Gálatas e Efésios, são cartas dirigidas à igreja em si. Mas depois nós temos cartas também do apóstolo Paulo, como 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. São cartas dirigidas não à igreja, mas ao líder da igreja. E esta carta, 1 e 2 Timóteo, é uma carta escrita a Timóteo. Nós já aprendemos que Timóteo era o filho da fé de Paulo. E o próprio Paulo, no capítulo 1, diz mesmo isso. Se nós olharmos para o capítulo 1, no versículo 1 diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e Cristo Jesus, na nossa esperança, Timóteo, verdadeiro filho na fé. Ou seja, Timóteo era filho de Paulo, não filho de sangue, mas filho de fé. Ou seja, provavelmente era Paulo que estava a discipular Timóteo. E Paulo tinha feito um pedido a Timóteo. Paulo tinha dito a Timóteo: Timóteo, por favor, fica em Éfeso, em Éfeso, mesmo no capítulo 1, no versículo 13, ele diz assim: quando eu estava de viagem rumo à Macedónia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ou seja, Paulo pede a Timóteo para ficar em Éfeso, com o intuito de liderar aquela igreja, mas com o intuito de pedir a certas pessoas, provavelmente pessoas dentro daquela comunidade, que estariam a ensinar falsas doutrinas, que estariam a ensinar coisas que não deveriam. E no primeiro capítulo fala acerca disso. Mas no capítulo 4, que é hoje, Paulo volta a falar das falsas doutrinas. Ou seja, nós vimos que no capítulo 2, capítulo 3, Paulo fala a Timóteo de quais as qualidades para os diáconos, para os pastores, para os bispos. E Paulo agora no capítulo 4 volta a falar das falsas doutrinas. E o capítulo 4 diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demónios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência e que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e recebido com ações de graças. Nada é recusado, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Ou seja, nestes primeiros 4 capítulos, Paulo fala das falsas doutrinas. Provavelmente de que alguém estaria a falar das falsas doutrinas.
alguém estaria a ensinar coisas que não devia, coisas que não eram do Evangelho. Nestes primeiros 5 versículos, Paulo retorna ao assunto do falso ensino, como tinha já falado em 1 Timóteo, do versículo 3 ao versículo 11. Mas aqui, Paulo não está preocupado com o conteúdo da doutrina dos falsos, ou seja, não está preocupado com o conteúdo daquela falsa doutrina dos falsos mestres, mas está preocupado sim com a sua fonte, de onde vêm aqueles falsos ensinos. E Paulo afirma mesmo que o falso ensinamento vem de espíritos enganosos, de demónios. E quando Paulo diz assim no versículo 1, que o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demónios, quando Paulo diz o Espírito afirma, Paulo está a referir-se a uma mensagem profética conhecida por ele. Ou seja, aqui a passagem nunca revela como Paulo terá ouvido esta mensagem, embora o Espírito seja identificado como a sua fonte. Se formos ao livro do Apocalipse 2:11, o que é que diz lá em Apocalipse 2:11? Alguém também fala sobre isto. E vamos abrir em Apocalipse 2:11. Ora, Apocalipse 2:11 diz: quem tem ouvidos para ouvir, preste atenção àquilo que o Espírito diz às igrejas. Os que vencerem não serão castigados com a segunda morte. Capítulo 3 de Apocalipse, versículo 6, também fala de outra coisa. Quem tem ouvidos para ouvir, preste atenção àquilo que o Espírito diz e às igrejas. Ou seja, nós não sabemos como Paulo ouviu, mas Paulo diz que o Espírito que afirmou que nos fins dos dias alguns iriam abandonar o Evangelho. E era o que estava a acontecer. Se nós lermos a carta de Efésios, Paulo fala das falsas doutrinas que estavam a acontecer ali. Ou seja, e quando Paulo fala também no versículo 2, pela hipocrisia dos que falam mentiras, Paulo aqui está-se a referir aos falsos mestres. Ou seja, Paulo não estava preocupado, claro que não vou dizer que não está preocupado, porque Paulo estava preocupado com o conteúdo das falsas doutrinas, mas Paulo também estava preocupado onde elas vinham, qual era a sua fonte, porque provavelmente seriam fontes dentro da própria comunidade. Então depois Paulo fala de algumas coisas que estes falsos mestres ensinavam, desde, por exemplo, que proibiam o casamento, exigiam a abstinência dos alimentos, e aqui nós não vemos para que tipos de alimentos, ele só nos diz que exigem os alimentos. E depois Paulo retribui e diz: pois tudo o que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável. Ou seja, aqueles que proibiram o casamento estão a promover um tipo de celibato. Ou seja, parece ter promovido o celibato para quem procura uma vida santa. Ou seja, se o casamento fosse algo que não era, ou seja, que não fosse aprovável perante Deus, porque é que Deus criou o casamento? Porque é que Deus, quando Paulo escreve no capítulo anterior, qual é um dos requisitos que Paulo diz aos bispos e aos diáconos? Que têm que ser homens casados. Ou seja, se o casamento fosse algo que não era bom para uma vida santa, Deus não tinha criado o casamento. Deus não tinha criado o homem e a mulher. Paulo não tinha dito a Timóteo: olha, os líderes têm que ser homens casados. E depois fala também dos alimentos, ou seja, e depois Paulo diz mesmo, o ensinamento de Paulo sobre o casamento na carta sugere que alguns dos crentes, ou seja, estavam a ter essa visão de que negativa, ou seja, sobre os falsos mestres. Nós vemos capítulo 3, versículo 2, ou seja, cá está os tais mestres. E depois ele fala da abstinência dos alimentos. Ou seja, não sabemos que tipo de alimentos é que está aqui referido, mas Paulo diz que tudo o que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Ou seja,
Durante a igreja primitiva, houve algum debate sobre se os cristãos deveriam de comer carne, ou seja, que carne que era sacrificada aos ídolos, ou observar a certas leis das dietas judaicas. Mas Paulo fala de que, pois tudo o que Deus criou é bom. O que é que Deus disse em Gênesis quando criou? É bom. Se formos a Romanos 14, 23, o que é que tem aqui? Versículo 23 de Romanos 1 diz assim, de Romanos 14, desculpa, diz assim: mas se alguém tem dúvidas a respeito daquilo que come por não saber se Deus aprova isso, esse tem culpas ao comer, porque não está a agir segundo a fé. E tudo o que se faz em desacordo com a fé é pecado. 1 Coríntios 8, depois não vamos estar a ler todos, mas também podemos ver 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1 ao versículo 10 e Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 23 também fala acerca dos alimentos e assim. Mas nós vamos entrar agora na outra parte deste capítulo. Ou seja, nós vimos que Paulo estava a falar nestes primeiros versículos. Paulo fala das falsas doutrinas, fala que alguém estava a ensinar coisas que não devia. E depois Paulo, a partir do versículo 6, Paulo fala com Timóteo, dizendo assim: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque a promessa da vida que agora é e que há de ser fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que lutamos e nos esforçamos, sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança num Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena assim estas coisas. Ninguém despreza a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até à minha chegada, aplica-te à leitura e à exortação e ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Mediante estas coisas e nelas, ser diligente para com o teu progresso e a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Ou seja, nos primeiros 5 versículos nós vemos que Paulo avisa Timóteo: olha, cuidado aí com as falsas doutrinas, meu. Tem calma, porque há aí malta que está a ensinar que não se deve casar, nem se deve comer. Esquece isso. Nós já vimos que Deus é a favor do casamento, tanto é que Deus diz que os líderes têm que ser casados. Não deves abster porque Deus criou tudo que é bom. Isso não acaba. E depois Paulo volta a falar, já começa a falar com Timóteo, dizendo: olha, se expuseres estas coisas, serás um bom ministro de Cristo Jesus, com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e de que há de ser. Ou seja, quando Paulo começa aqui, Paulo começa a falar, Paulo começa a dar instruções a Timóteo e diz logo, primeiro: rejeita as fábulas, rejeita cá aquelas velhas lendas, aqueles contos e ditos, porque isso, nada. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Ora, Paulo aqui não está a dizer a Timóteo: tens que fazer meia maratona, tens que fazer aí 50 push-ups, 3 burpees. Não. Paulo não está a dizer isso. O que Paulo está a dizer a Timóteo é:
exercita-te. Não é em termos de exercício físico, para ficar ali elegante, todo musculado. Não. O que Paulo está a dizer é: Timóteo, prepara-te. Porque tu vais ter que batalhar essas falsas doutrinas. Tu vais ter que batalhar esses falsos mestres. E como é que tu vais batalhar? Simples. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobre o modo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos. Ou seja, Paulo estava a dizer a Timóteo: Timóteo, há aí falsas doutrinas? Prepara-te. Ser fiel e luta contra eles. Guiar a comunidade nos caminhos certos. Guiar a comunidade no Evangelho de Cristo. Naquilo que eu te ensinei, naquilo que me foi ensinado. Naquilo que nos foi ensinado por Jesus Cristo. E depois Paulo diz mesmo que ninguém despreza a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra e no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ou seja, Paulo estava a dizer: olha, prepara-te, vais ter que lutar contra eles. Mas olha, não deixes que eles te critiquem por seres novo. Porque provavelmente, aqui nós vamos a ver, não temos a certeza de quantos anos teria Timóteo. Provavelmente seria bastante novo, mais novo que Paulo, e provavelmente ainda mais novo que alguns anciãos daquela comunidade. E provavelmente eles iriam criticar Timóteo pela idade, por ser mais novo. E Paulo diz: ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão, torna-te exemplo. Torna-te exemplo como? Torna-te exemplo na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ou seja, Timóteo, eles vão-te criticar? Provavelmente sim, mas ser exemplo para eles. Ser exemplo na fé. E depois Paulo diz: até à minha chegada, aplica-te à leitura e à exortação e ao ensino. Quando Paulo fala aqui na leitura, nós sabemos que era um costume judaico ler-se nas sinagogas. Aliás, o próprio Paulo, em 1 Tessalonicenses, Paulo aconselha os crentes a lerem a sua carta em voz alta para a comunidade, para benefício próprio da igreja. Ou seja, nós vemos por exemplo, Atos 3,15, se formos a Atos capítulo 3, versículo 15, é o discurso de Pedro no templo, versículo 15, Atos 3, versículo 15. Peço desculpa, Atos 3 não. Mas não é isso. Ou seja, nós víamos que em Atos que lia-se as Escrituras em público. E isso é o que Paulo está a dizer. Aplica-te à leitura pública, à exortação e ao ensino. 13. Obrigado. 13, versículo 3, capítulo 13, versículo 15. Exatamente. Obrigado, Mário. Eu vi também aí atrás. Obrigado. Atos 13, versículo 15. Depois da leitura da lei de Moisés e dos livros dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram-lhes dizer: irmãos, têm alguma palavra de edificação para o povo? Falem. Ou seja, era lida as escrituras na igreja. E depois Paulo diz: não te faças negligente para com o dom que há em ti. Ou seja, Paulo está a dizer: Timóteo, prepara-te, ser fiel à palavra, não deixes que ninguém te critique pela tua idade, ser exemplo e não te faças negligente pelo dom que te deram. Mediante estas coisas, nelas, ser diligente para com o teu progresso a todos seja manifesto. Ou seja, isto era o que Paulo estava a dizer a Timóteo.
E quando olhamos para este capítulo e fala das falsas doutrinas, nós olhamos para o versículo 10, ele diz assim: ora, é para esse fim que lutamos, nos esforçamos sobre modo, por quanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Este é um versículo que eu, pelo menos ontem, quando li, disse: há aqui qualquer coisa que não está mal, não está bem. E é interessante porque eu tenho uma Bíblia de estudo em inglês e a minha Bíblia dizia assim: pode parecer que se ensina universalismo. Ou seja, quando nós estamos a falar das falsas doutrinas e das falsas religiões, nós olhamos para hoje em dia, não era só naquele tempo que havia falsas religiões e falsas doutrinas. Nós hoje em dia vivemos um mundo onde há falsas doutrinas, onde há falsas religiões. Basta olhar para... temos os Budas, temos os Mohammeds, os Allahs, temos o catolicismo, que ensina que Deus é Deus, que não podem, por exemplo, não podem casar, praticam o celibato, o que é contrário à Bíblia já. Os adventistas. Exatamente. Ou seja, temos tantas religiões, tantas coisas e nós olhamos para o mundo e vemos as pessoas em busca de algo, principalmente hoje em dia. Nós vemos agora que estamos em plena pandemia. Eu ainda via há um mês atrás, quando foi os aniversários lá das aparições e tal, o santuário cheio de pessoas que iam em busca de algo, em busca de paz, de cura. Por exemplo, eu moro em Águas Santas, é aquele caminho que faz desde aqui de Matosinhos até à Santa Rita, na Irmezinho. Todos os domingos eu vejo pessoas, crianças e senhoras de idade, tudo em minha pé até à Santa Rita, ou seja, em busca de algo. Vemos pessoas que vão em busca de, por exemplo, dos incensos e dos espíritos e daquelas cartas do tarô, não é? O tarô. E eu sei que há um no Brasil que é género conchas, que atiram conchas, não é? Os búzios. Ou seja, há tantas coisas, os búzios e as imagens, há tantas coisas que as pessoas buscam. E nós também vemos que depois temos estas falsas doutrinas, por exemplo, a prosperidade, Deus vai te dar isto, Deus vai te prometer, Deus tem que te dar. O universalismo, é difícil dizer a palavra em português. Universalism ensina-nos que toda a gente vai ser salva. Porquê? Porque Deus amou e como Deus amou e como Deus te ama, Deus não nos vai mandar para o inferno. Deus é bom. Pois, nós formos a Efésios, capítulo 2, nós temos outro assunto. Ou seja, estas falsas doutrinas que já existiam naquela altura, existem hoje. E tal como Timóteo, que Paulo, quando diz a Timóteo, prepara-te, ser fiel à palavra, nós também podemos olhar para hoje e dizer, meus irmãos, nós temos que, como Paulo estava a dizer a Timóteo, prepara-te para combater os falsos mestres, as falsas doutrinas. Nós hoje também, eu digo hoje, irmãos, preparemos para lutar contra as falsas doutrinas. Ou preparemos para lutar contra os falsos mestres. Sejamos exemplo, porque eu posso-vos garantir que é no exemplo que as pessoas vão olhar para nós e vão dizer que há algo. Porque se nós não formos bom exemplo, é algo que as pessoas nos vão criticar. Do género, como a mim já me aconteceu há uns anos atrás, quando sabem que eu não fazia as pazes com o meu pai e tal, me disseram que cristão és tu, que pregas o amor, mas não perdoas o teu pai. Ou seja, é pelo nosso exemplo, e por isso é que Paulo está a dizer a Timóteo, ser padrão, ser exemplo. E por isso, irmãos, nós devemos estar prontos a batalhar contra as falsas doutrinas. Nós devemos estar prontos a batalhar e a mostrar qual é o caminho. O próprio Jesus, que é o caminho? É Jesus. O próprio Jesus diz em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus não diz, olha, eu sou um dos caminhos, mas olha, Fátima é outro, o tarô é outro, os búzios, não é? Os búzios é outro, olha, o povo é outro. Não. Jesus diz, eu sou o caminho.
Ou seja, nós devemos nos preparar para batalhar as falsas doutrinas. Porque o próprio Paulo diz, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos muitos irão abandonar. E é o que está a acontecer. E nós, como igreja, devemos batalhar estas falsas doutrinas. Como? Tal como Paulo diz a Timóteo, sendo fiel à palavra, sendo fiel ao exemplo, sendo exemplo para os outros. E Paulo diz mesmo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Ou seja, irmãos, tal como Timóteo tinha que batalhar, nós também temos que batalhar. Temos que estar preparados, sendo fiel à palavra. Ou seja, quando vemos estas pessoas em busca de algo que não existe, por exemplo, o Universalismo diz que toda a gente é salva, que tal. Se formos a Efésios, vamos a Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Versículo 8. Diz assim: porque é pela graça que estão salvos, mediante a fé. E isto não é mérito vosso, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, pois somos obra das suas mãos, criadas em Cristo Jesus, para vivermos na prática das boas obras, as quais de antemão Deus preparou para nós. Ou seja, ele diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Ele não diz que nós devemos procurar outras coisas. Ele não diz que Deus vai salvar todos. Deus quer salvar todos. Deus deseja salvar todos. Por isso é que em João 3, versículo 16, um versículo que me toca bastante, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus amou o mundo. E porque Deus amou o mundo, Deus quer salvar todos. Mas a Bíblia não diz, a palavra do Senhor diz que Ele vai salvar. Ele diz que quer. Mas isso também tem que ser da nossa parte. Porque Ele diz que é pela graça que somos salvos, mediante a fé. E se estas falsas doutrinas, como o Universalismo e outras, nos ensinam, como a Igreja Católica diz, se tu fores bom rapaz, tu vais para o céu. Porque é que Paulo em Romanos 10, vamos a Romanos 10, e Paulo o que é que diz em Romanos 10? Romanos 10, versículo 9, Paulo diz assim: se com os teus lábios confessares que Jesus é Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Temos fé dentro de nós e somos justificados e afirmamos Jesus com os nossos lábios e somos salvos. Ou seja, Deus quer. E Deus, mas isso também faz parte de nós, de dizer, ok, eu sou pecador. E com os meus lábios eu devo confessar que Jesus é o Senhor. Ou seja, e quando Paulo diz a Timóteo, por causa das falsas doutrinas, Paulo dizia a Timóteo: ensina o que eu te ensinei, o que diz na palavra. Era o mesmo que Paulo dizia aos Gálatas, dizia aos Romanos, à Igreja de Roma, disse a todas as igrejas. Ou seja, se Paulo andasse a ensinar, ou seja, o próprio Paulo era exemplo para os outros. Os outros tinham como Paulo como exemplo. Se Paulo não fosse exemplo, Paulo porque é que tinha que... Ou seja, se Deus não salvasse, se Deus salvasse toda a gente, o que é que faria de Paulo andar a pregar que é mediante a fé e mediante a graça? Era outro falso mestre. Mas Deus escolheu a Paulo. E foi através de Paulo que nós estamos cá. Porquê? Porque nós ouvimos a palavra. Paulo pregou a palavra. Paulo é um dos maiores pregadores. E Paulo era exemplo. Porquê? Porque Paulo perseguia a igreja. E agora, não. Por isso, irmãos, e para terminar, quando Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 4 para ter cuidado com as falsas doutrinas, e diz a Timóteo para se preparar fisicamente, ou seja, para se preparar para combater esses falsos profetas, esses falsos mestres, essas falsas doutrinas,
E Paulo diz: como vais combater? Sendo fiel, sendo exemplo para os outros. Esse é o mesmo que digo hoje. E isto é a aprendizagem que nós podemos ter hoje como igreja também. É como é que nós vamos combater essas falsas doutrinas, esses falsos mestres? Sendo fiéis à palavra. Porque a palavra é a nossa base. Não é a minha palavra, não é a palavra de Daniel, não é a palavra do irmão Filipe, não é a palavra do Andy, não é a palavra do Marco. Não é a nossa opinião. É a palavra de Deus. E por isso é que nós devemos ser fiéis. E por isso é que nós devemos batalhar. E batalhando e sendo fiéis. E se formos fiéis, nós iremos garantir a salvação tanto de nós como dos nossos, como dos outros que nos ouvem. Por isso, irmãos, sejamos fiéis. Sejamos fiéis. Deus nos abençoe. Meus irmãos, eu tenho que confessar que eu fico muito feliz quando eu vejo na prática aquilo que Paulo escreveu. Que diz: ninguém o despreze pelo fato de ser jovem. Nós temos aqui alguns jovens, e eu vejo em cada um de vocês, em especial o Maurício, o que está escrito depois no versículo 15, que diante da tua dedicação à palavra, todos vejam o seu progresso. E como eu fico feliz de ver o progresso do Maurício, porque eu vejo que ele tem se dedicado à palavra, e que muitos de vocês aqui, Nerd, Nicole, Léo, sejam desafiados a continuarem, a perseverarem nessa palavra, para que todos vejam o seu progresso e tudo aquilo que você disser toque, mude, transforme a vida das outras pessoas. Jovens, que ninguém despreze a vossa mocidade, mas que vocês sejam de fato exemplos para os outros. Eu ouvi isso tanto na minha juventude e agora sou eu a dizer, estou me sentindo um velho. Mas que de fato vocês sejam uma bênção nesse mundo lá fora. Amém? Vamos continuar a louvar e exaltar ao nosso Deus.
seja realmente exaltado, não só aqui, mas em todos os lugares que nós passamos. Amém? Obrigado por assistir. Inscreva-se no nosso canal, no Instagram e no Facebook.